A Argentina está no rumo certo para sair definitivamente da crise? E o Brasil, será que está arrumando para entrar numa crise como a Argentina fez lá nos anos 1990? Ao final deste vídeo, você chegará às suas próprias conclusões. É sempre um prestígio ter a sua audiência. Bora pro vídeo. A Argentina começou essa crise lá nos anos 1990 por causa do déficit fiscal, ou seja, quando o governo gasta muito mais do que arrecada. O governo tem suas despesas, tem seus investimentos e tem as suas receitas através dos tributos e, às vezes, através do lucro de estatais. No entanto, quando essas contas não batem, você tem um superávit, no caso de sobra de dinheiro, ou um déficit, que é a falta de dinheiro. E aí, o que a Argentina fez para tentar mitigar esse problema? A primeira tentativa de mitigar esse problema foi via emissão de títulos da dívida pública, assim como no Brasil. Você vê esses títulos aí do governo, que são títulos da dívida pública, você está emprestando dinheiro para o governo. Esse empréstimo nada mais é do que um dinheiro necessário para o governo cobrir as suas contas. Ou seja, o governo está gastando mais do que arrecada e assim ele precisa tomar empréstimo para financiar os seus projetos, seus investimentos e também pagar, por exemplo, salários de servidores, como já ocorreu. A situação em 2013 da Argentina foi de estagnação, ou seja, não houve crescimento econômico e, somado a isso, houve um aumento vertiginoso da taxa de desemprego. Então, uma combinação bem problemática, estagnação econômica, aumento de desemprego. Isso, evidentemente, diminui o consumo, que prejudica ainda mais a economia e, assim, o governo acaba arrecadando menos porque há menos consumo, então há menos dinheiro circulando na economia, logo o déficit tende a aumentar. Ou seja, em vez do problema ser resolvido, o problema se agrava, entra numa espécie de espiral que vai apenas se complicando cada vez mais. Uma coisa vai alimentando a outra. No caso da Argentina, tem um agravante, que é a histórica reserva em dólar, bastante baixa, e deixa o peso argentino vulnerável a ataques especulativos. Ou seja, quando uma moeda ela tem essa vulnerabilidade, é muito fácil que especuladores comecem a vender a moeda a fim de recomprá-la mais barato, ganhando a diferença. Você sabe que tem um mercado aí de câmbio, onde as pessoas vendem mais caro, compram mais barato e ficam com a diferença? Pois é isso que pode acontecer quando uma moeda é muito frágil, ou seja, quando as reservas internacionais de um país estão muito baixas. Além disso, a Argentina é muito dependente das exportações agrícolas. E 2023 ela teve uma seca de 60 anos. Para quem não é da área de recursos hídricos, seca de 60 anos não significa que o país passou 60 anos em seca. Significa que ele teve a pior seca em 60 anos. É assim que a gente fala também quando é uma cheia. Por exemplo, quando você escuta no jornal ou lê no jornal que teve uma cheia de 30 anos, significa que é a pior cheia registrada nos últimos 30 anos. Então, no caso ali, foi a pior seca dos últimos 60 anos, em 2023, provocando aí uma queda significativa, por exemplo, na produção de soja, o que faz com que as reservas diminuam ainda mais, ou seja, é um ciclo de captação ali de recursos, no caso, né, das exportações, você está fazendo dólar entrar no país. Isso teve uma diminuição por causa dessa seca. Em 2015, o presidente Macri tentou fazer um ajuste. Aí como foi esse ajuste? Corte de auxílios, você tinha ali uma criação de imposto direto sobre as exportações, teve também corte em verbas ministeriais, ou seja, foi uma tentativa ali de diminuir as despesas e aumentar as receitas via tributação. Será que deu certo? Parece que não, porque depois de lá as coisas continuaram se agravando. Por exemplo, com o aumento da taxa de juros, você diminui a atividade produtiva. Evidentemente, todo mundo sabe que se a taxa de juros básica é alta, as empresas têm dificuldades de captar empréstimos e assim fazer seus investimentos, e até mesmo desincentiva o aumento da produção, uma vez que
a taxa de juros muito alta acaba competindo com a taxa de remuneração dos negócios. Se a atividade produtiva diminui, evidentemente diminui as vagas de emprego. Se tem menos pessoas empregadas, também tem menos pessoas consumindo. Ou porque não podem consumir, ou porque estão guardando dinheiro devido à situação de desemprego. Aí tem novamente um problema, que é a diminuição na arrecadação. Daí você volta ao problema do déficit fiscal. Então você vê aí que a gente pode chamar isso de a ciranda maldita 1. Em 2019, por exemplo, a taxa de juros chegou a 60%. Mesmo assim, houve fuga de capitais, que é quando as pessoas começam a retirar seus investimentos daquele país e migrar para outros países. É claro que também tem a ajuda de outros eventos. Por exemplo, se os Estados Unidos aumentam a taxa de juros, os investimentos nos bonds americanos ficam mais interessantes e as pessoas acabam migrando os seus investimentos para este país, que, por sinal, é considerado o mais seguro do mundo. Com essa fuga de capitais, é claro que o peso também despencou de valor. Novamente, a taxa de juros alta faz com que a atividade produtiva diminua. Aí a ciranda maldita 2. Taxa de juros sobe, atividade produtiva cai, desemprego aumenta, consumo despenca, arrecadação diminui, aumenta a dificuldade de ajuste fiscal, o que aumenta o risco país. Só que aumentando o risco país, para atrair investimentos, as pessoas precisam aumentar a taxa de juros. Você percebe aí como é complicado? Você aumenta a taxa de juros, diminui a atividade econômica, que diminui as vagas de emprego, que diminui o consumo, que diminui a arrecadação e que diminui as chances de ajuste fiscal, o que aumenta o risco país, que faz com que se tenha que aumentar mais ainda a taxa de juros. Então é uma situação muito complexa de se resolver. Então a gente tem esses problemas de aumento generalizado de preços, que alguns chamam de inflação. Você tem a fuga de capitais, aí você tem a desvalorização da moeda, a perca do poder de compra do cidadão, entre outros diversos problemas. A inflação real, que é o aumento da base monetária, no caso a gente considera o M2, que é onde tem o dinheiro mais líquido, digamos assim, ela explodiu a partir de 2023. Depois você pode ver um gráfico do aumento aí da base monetária na Argentina, você vê que ela vem aumentando, evidentemente, no seu ritmo normal. Quando chega em 2023, ela atinge um pico e explodindo literalmente ali no gráfico. Agora, em junho de 2025, você já tinha uma inflação ali de 1,6%. Isso ao mês, tá? Porque a gente viu em 2023 uma inflação de mais de 200%. Já para 2025, ela está em 39,4%, ou seja, saiu de uma inflação de 200% para uma inflação de menos de 40%. Então isso é um feito já muito considerável. Você realmente está vendo uma queda brusca da inflação. Agora, é claro que essas medidas elas não são sem efeitos colaterais, elas têm os seus efeitos colaterais. Então, entre eles, logo no primeiro trimestre de 2024, você teve ali um aumento da pobreza, no caso das pessoas consideradas na faixa de pobreza, que chegou a 52,9% no primeiro semestre de 2024. Já no segundo semestre de 2024, você tem uma redução para 38,1%. Houve uma melhora, mas ainda é muita gente. A melhoria nos indicadores levou o FMI a conceder um novo empréstimo à Argentina, o que serviu de bastante ajuda, além de alavancar alguns projetos aí do governo. Daí os efeitos colaterais. A moradia se tornou muito mais cara, temos serviços de saúde também muito mais caros e a educação também tornou-se muito mais cara. Então esses são os efeitos colaterais dessa tentativa de ajuste fiscal, da manutenção da inflação ali no nível menor que 2%, que é a meta ali estabelecida pelo Milei, e você tem também ainda uma taxa de desemprego considerável. E, segundo alguns jornais, a população de baixa renda ela está sofrendo bastante os efeitos desse ajuste fiscal. Por outro lado, as classes mais altas tiveram bastante benefícios e essas voltaram a consumir. É tanto que o consumo de veículos e de imóveis voltou a crescer na Argentina.
enquanto que o consumo de alimentos, principalmente nas classes mais baixas, diminuiu. E pensando nesses aspectos de déficit fiscal crescente, de emissão de títulos públicos para cobrir despesas, aumento de impostos, você acha que o Brasil está no rumo de entrar numa crise? Ou você acha que o Brasil já está numa crise e a gente ainda está pensando que vai entrar na crise? Será que a gente vai chegar nessa situação? Será que o nosso acesso à educação, saúde, moradia, será que ele já está comprometido e a gente ainda não percebeu? Será que o endividamento das famílias já não é um sinal forte de que nós não estamos lá muito bem, economicamente? Deixe aí a sua opinião, siga o canal e desejo a você excelentes decisões financeiras. Até o próximo vídeo.